Mais uma questão da Universidade Federal do Paraná sendo detonada. Para não se perderem na floresta, João e Maria resolveram fazer marcas nas árvores pelas quais passavam. A marca consistia em cortar com uma faca um anel do tronco, na altura dos seus olhos. Na volta para casa, algum tempo depois, ficaram surpresos ao observar que algumas das árvores que tinham marcado estavam morrendo. Considere o esquema do caule das árvores apresentado abaixo e assinale a alternativa que explica o que ocorreu. Muito bem, João e Maria passearam e fizeram marcas nas árvores e ao retornarem, esses vegetais estavam morrendo. Pessoal, se a gente pegar um esqueminha básico aí, o que nós teremos lá? Reparem que está sendo mostrado para a gente o felogênio e o câmbio. Felogênio e câmbio são meristemas secundários. Meristema secundário, você tem que lembrar que ele é um sanduíche. Ele sempre está dentro, gerando para fora um tecido e para dentro outro tecido. Então, no caso do nosso felogênio ali, o felogênio faz o quê? Ele fabrica o suber para fora, tecido pluriestratificado morto, e para dentro, o número 2, ele está jogando a feloderme, tecido de preenchimento, um parênquima. Agora, analisando o câmbio. O câmbio vai dar origem aos tecidos condutores. Então, primeiramente, ele está originando o tecido 3. O tecido 3 para fora é o quê? Ele está produzindo aquele tecido que conduz a seiva elaborada, o floema ou liber. E já para dentro, ele está jogando o tecido número 4, condutor de seiva bruta, que é o xilema ou lenho. Analisando as alternativas agora. Ao cortarem o anel das árvores, João e Maria removeram o felogênio, que resultou na falta de produção de parênquima cortical necessária à manutenção do tronco. Muito bem, se eles cortaram o anel da árvore e removeram o felogênio, o que essa árvore perdeu? Ele perdeu o suber e a feloderme, que consequentemente não auxilia em nada na manutenção do tronco. Então essa alternativa está falsa, não tem sentido nenhum. Analisando a B. Embora o corte tenha atingido apenas a camada 1, os troncos perderam a proteção natural, o que levou à morte das árvores. A camada 1 é o suber. O suber só faz a proteção natural. Tanto que, se você lembrar, o suber tem duas especializações, vamos dizer assim, né? Você tem as lenticelas, que fazem a parte de troca gasosa, e o ritidoma, que é a cortiça. Então, toda vez que você chega num tronco de uma árvore e arranca um pedacinho de cortiça, você estaria sujeitando ela à morte. Essa alternativa não faz sentido nenhum, ela é falsa. Não tem nada a ver, tá bom? Vamos para C. As árvores teriam sobrevivido se o corte chegasse somente até a região do câmbio, pois ficariam preservadas as estruturas essenciais à sua sobrevivência, a camada 4 e o cerne. Imagine assim, se o corte chegou até o câmbio, qual tecido foi abalado? Com toda certeza, o tecido condutor de seiva elaborada, que é o floema. Sem o floema, o que acontece? A seiva elaborada não vai poder nutrir as células, principalmente da raiz, consequentemente ocorre a morte do vegetal. A letra C está falsa, não faz sentido nenhum. Próximo item, letra D. Quando foram cortadas as árvores que estão morrendo, perderam a estrutura 3, responsável pela distribuição de nutrientes. Veja bem, essa alternativa faz sentido. Porque o item 3 está falando de quem? Está falando do floema. Então, quando você analisa tecidos condutores em um vegetal, você vai ter o tecido condutor de seiva bruta, que é o xilema. Ele vai ser responsável por pegar a água e os sais minerais, levar para cima através da transpiração, ocorre a fotossíntese e transforma os produtos em seiva elaborada. Essa seiva elaborada vai descer o vegetal por diferença de concentração, né? Em cima temos mais concentração de nutrientes e embaixo menos, e vai nutrindo todas as células. Uma vez que as árvores perderam a estrutura 3, eles perderam os vasos condutores de seiva elaborada. Consequentemente, a seiva bruta está subindo, só que a elaborada não está descendo. Sendo assim, sem a seiva elaborada descendo, o vegetal não vai ter força justamente para puxar a seiva bruta, ocasionando a morte. A letra D é verdadeira. E. Pequenos ferimentos causados na estrutura 2 já são suficientes para matar as árvores, pois essa estrutura é responsável pela proteção contra a dessecação do tronco. Galerinha, qual é a estrutura 2 ali? É a feloderme. A feloderme é responsável pela proteção contra a dessecação do tronco? Não, é o suber. Essa alternativa está falsa. Não podemos esquecer o seguinte, pessoal.
Uma vez que a gente está falando nessa questão sobre corte, ele está relacionando o anel de Malpighi. E o anel de Malpighi é aquela prática de assassinato vegetal, em que você corta um anel da árvore para atingir justamente o vasocondutor de seiva elaborada. Nesse caso, quem vai morrer é a raiz, ocasionando toda a morte de um vegetal. Pense nisso como um conjunto. Meristema secundário merece muito a tua atenção, justamente porque, além do anel de Malpighi, a gente pode falar sobre os anéis de crescimento, que são aqueles que irão datar a idade da árvore. É isso aí, galerinha. Obrigado e que a força esteja com vocês.